Que bom encontrá-los por aqui novamente. Sejam todos bem-vindos neste segundo dia do Encontro Nacional Absolar 2025. Eu sou Amorim Leite e vou acompanhar vocês aqui no Palco Laranja, hoje, onde seguimos com uma programação rica, atual e essencial para o nosso setor. E já vamos começar com um tema de extrema relevância: hidrogênio verde no Brasil, avanços e gargalos. Vamos rapidinho seguir aqui, ó. Este é um painel muito especial com profissionais que estão na linha de frente da agenda do hidrogênio verde e da transição energética no Brasil. Então, participarão conosco nesta manhã, para ser o moderador do nosso painel, Eduardo Tobias. O Eduardo Tobias é fundador e sócio-diretor da VAT Capital desde 2020. É especialista em análise de viabilidade econômica, estruturação de financiamento e transações de projetos e ativos de energia renovável no Brasil. É cofundador e coordenador do GT de Hidrogênio Verde da Absolar, professor visitante da FGV, da FIA Business School e da Rio de Energia. É autor dos livros Análise de Investimento em Projetos de Energia Solar Fotovoltaica, de 2021, e Análise de Investimento em Projetos Greenfield de Bioenergia, 2015. Administrador pela FGV-EASP e mestre em Agroenergia pela FGV-EESP. Sobe também ao palco o professor doutor Paulo Sérgio Franco Barbosa. Ele é professor titular da Unicamp, pesquisador e consultor na área de energia. É diretor acadêmico da Associação Brasileira de Hidrogênio e Amônia Verde, ABAV, e pesquisador visitante convidado da CEPETRO Unicamp. Profissional sênior com mais de 35 anos de atuação em energia e recursos hídricos, possui trajetória acadêmica e profissional em instituições como USP, Unicamp, Princeton University e Harvard University, nos Estados Unidos, além da Universidade Pontifícia Comillas, na Espanha. Sobe também para participar do palco, nesse instante, a Elisa Figueiredo, que é diretora de Carbono e Desenvolvimento de Negócios da Atlas Agro. É executiva sênior com mais de 16 anos de experiência internacional nos setores de agronegócio, materiais básicos, infraestrutura e logística. Atua como sócia da Estrategos, especializada em M&A, buy-side e sell-side. Transformação empresarial, due diligence, gestão de performance e otimização intermodal. Foi Global Head da Off Transformation da Eurochain em 2023 a agosto de 2024, liderando a criação do Sistema Global de Performance e um novo modelo operacional da companhia. Vai estar online conosco agora a Débora Iannassi. Ela é sócia do Grupo Global de Energia da Mayer Brown, com atuação focada em energia elétrica, gás natural e hidrogênio. Há mais de 20 anos, ela assessora clientes em projetos e transações no Brasil, África e Oriente Médio. Coordena a Comissão de Fontes Renováveis do IBDE e integra a Comissão Especial de Energia Elétrica da OAB São Paulo, sendo referência nacional no setor. Obrigado a todos os participantes. Com a palavra, o Eduardo Tobias. Bom dia a todos. Primeiramente, cumprimentá-los, os presentes, pedir desculpa aí pelo atraso no início do dia, né? Cumprimentar o professor Paulo, a Débora online e a Elisa aqui. Temos o painel sobre hidrogênio renovável e as perspectivas, avanços e gargalos. Eu já vou pedir para a gente ir direto na apresentação da Bessolar. Bom, pessoal, eu vou fazer uma apresentação contextualizando, né? Depois cada um dos palestrantes vão fazer uma fala de mais ou menos 10 minutos, e aí a gente abre um espaço para perguntas. Vamos explorar então esse contexto de avanços e gargalos. Primeiro, só queria recordá-los daquelas que foram as metas do grupo de trabalho esse ano. A gente ainda está discutindo quais serão para 2026, né? O grupo de trabalho no âmbito da Bessolar, e eventualmente quem esteja aí nos assistindo e ainda não faça parte, fique à vontade e é super convidado a se cadastrar no nosso grupo de trabalho, até para a gente ter aí mais massa crítica e ouvir aí as demandas que sejam relevantes
e pertinentes para o setor e para a cadeia produtiva, né? Do ponto de vista da Besolar, a gente vê o mercado de hidrogênio como um cliente, né? Então a solar, a fotovoltaica é a cadeia produtiva ou parte da cadeia produtiva do hidrogênio, né? Então nos interessa muito que esse setor se desenvolva para que a gente tenha mais demanda para a tecnologia fotovoltaica, para atender a necessidade do Brasil, mas também para o exterior. Então basicamente a gente tem aqui 3 metas que foram desse ano, né, contribuir com a regulamentação da Lei 14.948, que é chamado Marco Legal do Hidrogênio, que foi aprovado no final do ano passado, também a 14.990, que foi no final eles aprovaram de maneira dividida, né, o programa, o crédito fiscal de 18 bilhões, os incentivos ficaram numa lei apartada. O segundo ponto foi contribuir com a regulamentação do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões. Esse é um trabalho de longo prazo, né, o Ministério da Fazenda acabou de criar uma secretaria especial para regulamentar e implementar o sistema de comércio de carbono, né, o mercado regulado de carbono, e para quem talvez não tenha a dimensão dessa visão, o mercado de carbono ele é uma das coisas que vai acelerar, né, e facilitar a introdução do hidrogênio renovável em aplicações descarbonizando, principalmente matriz industrial, talvez alguma coisa do transporte mais pesado também, e vai contribuir aí para a inserção ou para o aprofundamento de quaisquer tecnologias renováveis, aquelas que forem as mais eficientes para cada aplicação, né? Ela é transversal, né? Então acaba sendo do interesse de toda a associação. E por fim, incentivar a criação de políticas de demanda, e aqui acho que fazendo meia-culpa é talvez onde a gente mais falhou, né? A gente ainda não tem uma política de demanda no Brasil, e a gente acha que esse é um pilar fundamental, né? Já temos um crédito fiscal aprovado de 18 bi, mas não regulamentado, que sem dúvida faz bastante diferença, vai contribuir muito. A gente vai ter hoje a fala da Elisa, que representa aí um investidor no setor de fertilizante renovável, a partir de hidrogênio renovável. Vocês vão poder ouvir dela a importância desse crédito fiscal. Não obstante, ele pode não ser suficiente para tirar um projeto do papel, porque o crédito fiscal serve para diminuir a diferença entre o custo produtivo do hidrogênio de fonte renovável e o fóssil, para que, diminuindo esse gap, seja possível assinar mais contratos de venda de hidrogênio e derivados renováveis e, com isso, fomentar a ampliação dos projetos, tanto em escala quanto em quantidade. Muito bem, aqui só para dar um panorama, talvez deixar mais tangível a questão do desenvolvimento dos projetos no Brasil, né? A gente muitas vezes ouve, mas e aí, teve todo aquele calor sobre o assunto, e aí esfriou, o que realmente está saindo do papel, né? Aqui trazendo 2 números, né? A ANP faz esse registro aí dos projetos em desenvolvimento, teve um aumento em 2024 de 50% no número de projetos, a maioria, enfim, ainda na fase de desenvolvimento, a gente ainda não tem os números de 2025. A Cela, que é uma consultoria do setor, apresentou no meio do ano, mais ou menos, um levantamento bastante abrangente aí de número de iniciativas de projetos em desenvolvimento no Brasil. Vocês puderem observar do lado esquerdo, apesar do que dá mais mídia são os grandes projetos para exportação nos portos, a gente, no gráfico do lado direito dá para ver que já é mais da metade em quantidade de projetos aqueles que estão vislumbrando o mercado interno, né? A gente vê uma grande potencial para isso. Entretanto, do ponto de vista de características dos projetos, e aí sim o gráfico do lado esquerdo, a gente ainda tem uma predominância, principalmente aqueles que estão mais maduros ou já em operação, projetos de P&D e piloto, né? Vou entrar em um pouco dos exemplos aqui nos slides seguintes. Aqui eu fiz um levantamento, até apresentei no painel sobre hidrogênio na Intersolar, em agosto. Dessa lista que está aqui, só desconsiderem o Unigel, que já foi cancelado, né, mas seria o primeiro de grande produção no Brasil, mas são projetos diversos, né? Na parte de modelos de negócio vocês vão ver que a maioria é por eletrólise, alguns visando exportação, outros mercado interno, alguns visando produzir e-metanol, para substituição do metanol, que também hoje é 100% importado, 100% derivado fóssil no Brasil, inclusive usado para produzir biodiesel, né? E diversos perfis, estou citando aqui o da Atlas Agro, que a Elisa vai contar para a gente mais detalhes, mas está bem distribuído regionalmente, né, não só nos portos, mas no interior, Rio Grande do Sul, White Martins em São Paulo. O White Martins já tem um projeto de 5 mega operando e está implantando um segundo projeto de 5 mega com um contrato
o off-taking agreement, que a gente chama, né, um contrato de venda já assinado com a Sebrae e vai entregar esse hidrogênio renovável via gasoduto. Então, o White Martins é um dos grandes players de hidrogênio fóssil no mundo, além de White Martins. Então, é muito interessante que eles estão fazendo isso. E também citar o último caso, que é um caso no Paraguai, que é o Atomy, mas ele é com energia hidroelétrica de Itaipu, do lado paraguaio, que é mais acessível do que comprar a hidroeletricidade de Itaipu aqui do nosso lado, e eles estão com esse projeto que está já com os contratos de construção assinados, esperando só o Notice to Proceed, né, aquele sinal verde para iniciar a implantação do projeto. E é interessante que eles, inclusive, estão vislumbrando exportar fertilizantes para o centro-oeste do Brasil, e vão ter, aparentemente, o que se espera, um custo competitivo, né, não está dependendo ali de políticas para concorrer com hidrogênio de fonte fóssil, que no centro-oeste do Brasil chega mais caro, porque em grande maioria é importado. Muito bem, temos também outras duas iniciativas interessantes, o PDI da ANEEL, que tem tudo a ver com o Programa Nacional de Hidrogênio, né, que tem 3 metas, sendo a primeira delas disseminar projetos pilotos, né. Eles lançaram ano passado um programa de P&D, de desenvolvimento, de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Aqui a gente, na verdade, eles tinham decidido no final do ano passado 13 projetos, eles tinham selecionado, só que aí isso ficou em vista na diretoria para aprovação definitiva até, se eu não me engano, outubro desse ano. E o que aconteceu? Eles iam aprovar mais de 1 bi de recursos de PDI, e o próprio ANEEL, que idealizou o programa, eles voltaram atrás, quiseram reduzir os recursos, e isso caiu de mais de 1 bi para 196 milhões, o que obviamente prejudicou, 13 projetos viraram 5, alguns inclusive desistiram pelo atraso, e acho que pior do que a redução de recursos, na verdade, o problema foi o tempo que eles demoraram para aprovar. Então teve projetos que saíram do programa de PDI, porque falaram, olha, era para ter começado ano passado, vocês demoraram 10, 11 meses da data que vocês selecionaram os vencedores para vocês aprovarem a verba. Mas esse é o lado negativo, né? O lado positivo é que agora finalmente a gente tem 5 projetos aprovados com recursos de PDI, e se vocês observarem na segunda coluna da esquerda, a letra está um pouco pequena, né? São projetos com aplicações interessantes, né? A gente tem a antiga Eletrobras, né? Agora a Axia, com uma planta piloto para aplicação no setor industrial, no segundo caso da Eneva, para aplicação na indústria de alimentos e feito junto a planta termoelétrica fóssil deles, né? A Petrobras com um projeto piloto para aplicação no refino, e o refino é o maior uso de hidrogênio fóssil atual no Brasil e no mundo, tá? A Petrobras é o maior produtor e consumidor de hidrogênio fóssil, então é interessante que eles também avaliando o investimento nesse segmento. E a CTG Brasil com 2 projetos, um para aplicação na indústria de papel e celulose, e o outro eles falam aqui para o modelo Merchan, mas na verdade é para arbitrar a energia elétrica, fazendo armazenamento de longo prazo de hidrogênio e depois passando na célula combustível para voltar à hidroeletricidade. Então esses projetos sairão do papel ao longo do ano que vem, e a gente terá aí uma disseminação maior de plantas piloto aí pelo Brasil para diferentes aplicações. Queria citar também o programa do governo do Rio Grande do Sul, que na minha visão, na nossa visão, muito bem sucedido, e seria interessante que outros vários estados que estão botando bastante energia e política pública para projetos de hidrogênio possam fazer coisas similares. Eles aprovaram uma subvenção econômica, ou seja, dinheiro dado, 100 milhões de reais para projetos de hidrogênio no Rio Grande do Sul. Então essa é a verba do governo do estado, e eles anunciaram há um mês atrás mais ou menos 4 vencedores. A Âmbar, com a termoelétrica de Candiota, a carvão, está fazendo um projeto de eletrólise com usina fotovoltaica e com armazenamento para aplicação na usina térmica. Tá? Temos o caso da Tramontina, uma fábrica da Tramontina lá no Rio Grande do Sul, que vai usar para empilhadeiras, para transformar essas empilhadeiras, usar o hidrogênio como combustível para elas também. A B8, em Passo Fundo, que é um dos grandes produtores brasileiros de biodiesel, eles querem fazer aqui, no caso não é a eletrólise, é a reforma a vapor do etanol, e eles estão construindo uma planta de etanol de trigo no Rio Grande do Sul, interessante, para usar esse hidrogênio para transporte pesado. Tá? E, por fim, uma empresa de resíduos sólidos urbano, a Rodoplast, que vai fazer por pirólise de resíduos sólidos urbano, então, nesse caso, também não usa a eletricidade, é uma outra rota, também para transporte pesado. Eles vão converter um caminhão de lixo ali em usar o hidrogênio como combustível. Só fazendo uma amarração final aqui da questão de
políticas públicas, né? Então, a gente teve a aprovação do marco legal e do programa de desenvolvimento, e estamos na iminência de ver a regulamentação disso, né? A Débora do Mayer Brown vai dar bastante detalhes aí sobre o marco legal, as duas leis e as perspectivas da regulamentação. E temos essas 3 metas aí do governo, né, andando talvez um pouco mais devagar do que eles mesmos imaginaram, mas nesse caminho aí de primeiro disseminar e ter o scale-up, né, o crescimento da potência dessas usinas, para que talvez em 2030, um pouco além, a gente tenha aí grandes projetos e médios projetos já operando a custo competitivo. Esse gráfico só mostra, né, o volume de incentivos que cada país está alocando para hidrogênio renovável. O Brasil, apesar de se comparado com a Europa e Norte América, é um volume baixo, mas 18 bilhões de reais é bastante dinheiro. Sem dúvida nenhuma aí vai ter uma contribuição para o crescimento disso quando regulamentado, né? Inclusive na reforma do setor elétrico, né, a 15.269 se postergou, né, o início da aplicação desse crédito para 2030, porque os grandes players do setor argumentaram que não tinham margem de escoamento para conectar as plantas de eletrólise em 2028, então eles estavam com medo de perder esses recursos. Então esses recursos vão passar a valer a partir de 2030. E para fechar, dá o destaque e a importância dos pleitos, na nossa visão, para políticas de demanda, né, que o projeto em média e grande escala, eles não vão sair do papel se eles não tiverem um cliente para comprar. Então, por mais que a gente tenha alguns casos pontuais de clientes adquirindo hidrogênio com prêmio sobre o hidrogênio fóssil, ou derivados de hidrogênio renovável com prêmio sobre o fóssil, isso é um nicho, né? Dificilmente uma empresa vai destruir valor para ser 100% descarbonizada se o produto é mais caro. Então, a gente entende que esse é um gargalo e que os recursos poderiam ser usados talvez de maneira mais eficiente num contrato por diferenças, como é feito, por exemplo, pelo H2 Global, que inclusive está fazendo um específico para a Austrália e para o Canadá, e o Brasil não costurou isso com recursos do governo do Tesouro alemão. Poderíamos ter mandatos, como foi aprovado na Lei Combustível do Futuro, para e-metanol e para biometano, então o hidrogênio ficou de fora. Esperamos conseguir aprovar isso em algum momento no futuro, ou mesmo leilões da própria Petrobras para comprar hidrogênio renovável de terceiros, apesar, né, afinal de contas, é uma empresa pública e é o maior produtor e consumidor. Então, isso, sem dúvida, daria aí uma velocidade maior para o desenvolvimento dessa indústria no país. Mas, bom, sem me alongar mais, aqui ficam os nossos contatos. Novamente, convido-os todos a participar do grupo de trabalho. É importante que a gente tenha mais gente participando. E vou passar a palavra agora para os meus colegas, a começar, deixa eu lembrar aqui a sequência, pelo professor Paulo Barbosa, representando aí a BAV. Obrigado. Bom dia a todos. É uma honra, um prazer estarmos participando desse evento. Quero agradecer à Absolar pela oportunidade. Estou aqui representando a ABAV, a Associação Brasileira de Hidrogênio e Amônia Verde. Nós somos parceiros da Absolar em várias iniciativas, proposições regulatórias e uma série de outras iniciativas. Eu vou fazer assim, brevemente, nesses 10 minutos, alguns destaques sobre avanços internacionais e perspectivas de aplicação no Brasil. Bem, pessoal, nós estamos então diante desse desafio enorme, né, global, de redução de pegada de carbono para a qual o hidrogênio tem a contribuir. Então o mundo passa por essa transição energética enorme. De vez em quando a gente fica meio cético da possibilidade, mas eu trouxe aqui alguns números recentes da União Europeia sobre a tentativa de independência energética da Rússia. Isso foi motivado aí pela guerra da Ucrânia, e os números são notáveis, né, de resultados. Então, a redução da importação do gás natural, que em 2022, o início lá da guerra da Ucrânia, era 45%, passou para apenas 13%. A redução da importação do gás natural, do carvão, que era 51%, passou para zero em 2025. E da importação de petróleo, que era 26%, passou para 2% em 2025. Então, são esforços notáveis que os países da União Europeia fizeram, muito em razão de ampliar a base de renováveis, utilização do hidrogênio, ainda em pequena escala, e diversificação de fornecedores,
Por que eu trouxe para o início da minha palestra aqui esses números? Eles foram anunciados recentemente, semana passada. Essas importações da Rússia representavam 2 bilhões de euros mensais, né? Então, um custo enorme, além de poluente, né, do gás natural e outros energéticos, e isso representou a possibilidade de esforços cooperados poderem trazer mudanças significativas, né? E o nosso desafio em termos globais é uma guerra também, é uma guerra contra a instabilidade climática, da qual nós aqui em São Paulo ontem fomos vítimas, né? Que afetou até a organização do nosso evento. Mas, então, é essa perspectiva que eu queria trazer de início. O hidrogênio, como já discutido em diversas ocasiões, né, eu vou destacar 3 aspectos. A produção de fertilizantes, que a minha colega Elisa da Atrasago vai falar em seguida, processos industriais e o setor de transportes. Então, na verdade, o hidrogênio ele é um particular energético, tem algumas características diferentes de outros, né? A minha área inicial de pesquisa e de trabalho na Unicamp era hidroeletricidade. Então, a energia hidráulica ela tem uma matéria-prima, que é a água, única. Quando a gente pensa em hidrogênio, nós temos diversas matérias-primas. Ele pode ser produzido a partir da própria água, né, pelo processo de eletrólise, formando o hidrogênio mais O2. Ele pode ser obtido do gás natural, através de um processo de reforma. Ele pode ser obtido do carvão, ele pode ser obtido também do etanol. Então, vejam, essa diversidade de matérias-primas para produzir o hidrogênio, ela é um elemento estratégico muito bom, né? Porque cada região do país, por exemplo, ela pode explorar aquilo que é mais conveniente, mais acessível, reduzindo custos logísticos da obtenção da matéria-prima. Por outro lado, os produtos finais, como mostrou aqui o Eduardo na apresentação anterior, né, como podem ser diversificados os usos finais, né? Então, indústria de papel e celulose, refino do petróleo, combustível para transporte, amônia na agricultura. Então, vejam, ele tem essa característica bem interessante de ser um energético múltiplo, né, quanto a matérias-primas e também as aplicações. Na produção de fertilizantes, a minha colega vai falar com muito mais detalhe, mas é um aspecto essencial para o Brasil, estratégico, né, já que a gente importa uma quantidade enorme de fertilizantes nitrogenados e com uma capacidade instalada de eletrolisador de cerca de 10 gigawatts, nós teríamos condições de deslocar a maior parte dessa importação, né? 10 gigawatts de eletrolisadores não é pouco, é uma quantidade razoável, né? Um pouquinho menos do que Itaipu, né? Itaipu é 14, mas de qualquer forma, diante do benefício, diante da importância do agronegócio no Brasil, né, que é uma parte significativa do PIB, realmente merecem esforços e atenção do governo e dos agentes, incluindo investidores, para tornar isso praticável, tornar concreto essa possibilidade. Os processos industriais, a siderurgia é uma área, só a produção do aço, ela responde por cerca de 8% das emissões globais. Então, tem um espaço aí para a produção dos siderúrgicos verdes, em particular. Já no aço, nós temos evolução, coisas concretas que saíram da etapa de projeto piloto. Eu trago aqui o exemplo de uma siderúrgica na Suécia, a Stegra, que planejou e está com recursos, cerca de 100 bilhões de euros, para construir eletrolisador e uma siderúrgica produzindo aço verde. A capacidade é enorme, é 740 mega de eletrolisadores, né? Vai ser a maior da Europa, né? O maior eletrolisador instalado. A produção de 5 milhões de toneladas por ano de aço verde. E uma coisa importante, né? Não dá para estruturar um projeto desse tamanho sem ter certo o off-taker, os clientes, né? Então, eles têm contratos assinados com fabricantes de automóvel, como a Porsche, com a Scania, que é sueca também, aquele grupo
varejista, né, e a IKEA. Então, são exemplos de contratos já assinados para garantir que um projeto como esse pare em pé, né? Então, é um caso bem interessante. Nas térmicas, que seria o ideal, as térmicas existentes serem transformadas para poder ser queimado, né, na turbina, o hidrogênio verde, também tem projetos garantindo a viabilidade dessa transformação. Temos alguns casos aí, ainda na escala piloto, mas é um horizonte promissor também, né, a aplicação no setor termoelétrico. Na área de transporte, mobilidade, também nós temos casos de sucesso, inclusive aqui no Brasil, né, o experimento e o teste aqui na USP, né, a partir da reforma do etanol e depois o H2V sendo transformado via célula combustível no elemento propulsor de veículos, né? Esses experimentos estão bastante promissores e avançados também. Bem, então o arco-íris do hidrogênio verde ele é bastante amplo, né, quanto a possibilidades, né, mais ou menos verde, mais ou menos resíduos de CO2 sendo emitidos, alguns deles empregando, inclusive, aquela técnica de captura de carbono, né? O que torna ele um pouco melhor daqueles processos que não têm a captura de carbono. E a captura de carbono tem se mostrado no horizonte até 2050 como um recurso a ser avaliado. O Brasil tem recursos para isso, para estocagem, captura e estocagem. Eu tenho participado num projeto com a Universidade de Princeton e chama-se Net Zero Brasil. E ele está sendo replicado aquilo que foi o Net Zero América antes da administração do Trump chegar. Felizmente ele foi completado, pelo menos o projeto, antes do Trump chegar ao governo e demonstrando que tem viabilidade do Net Zero América até 2050. Nós estamos buscando o equivalente nesse projeto aqui no Brasil, mas em qualquer cenário, no caso lá da América, foi necessário para abater emissões a captura e armazenagem no subsolo, né? Em qualquer dos cenários pensados lá, a alternativa de mínimo custo, isso é importante. Nesse projeto a gente sempre tem buscado a alternativa de mínimo custo. E lá foi necessário em qualquer cenário pensar também na captura e armazenamento de carbono. Então nós temos diversos possibilidades quanto aos produtos finais terem mais ou menos componente residual de carbono, seja no produto ou no processo, na emissão. E nós da ABAV, da Associação Brasileira de Hidrogênio e Amônia Verde, somos com uma política de ação que não é extremista. Embora o nome da associação seja Hidrogênio Verde, nós entendemos que num período de transição energética, o que a gente conseguir de redução, né, redução exequível, com a adesão da indústria, dos agentes econômicos, pode-se aceitar outros componentes que não é o hidrogênio verde em si, né? Então, essas coisas intermediárias poderão ser aceitáveis, né? Num entendimento de que estamos num período de transição energética. Portanto, os desafios que a gente considera é promover capacitação, protocolos de segurança, internacionalmente tem sido buscado, né, os entendimentos sobre protocolos, as ISOs, né, padronizar alguns sistemas e processos. Talvez o eletrolisador como elemento, né, que pode ser colocado estrategicamente em alguns locais, de tal maneira que ele possa ser uma solução parcial, temporária, para o curtailment. As regras de licenciamento ambiental precisam ter avanços, o maior engajamento de esferas governamentais, na verdade, não só engajamento, mas articulação, né? O problema do Brasil, às vezes, é falta de articulação entre órgãos distintos, né? Como, por exemplo, o ambiental e as outras esferas de Ministérios de Minas e Energia, por exemplo.
E também o papel da pesquisa, né? Eu destaco aqui, como professor, pesquisador, a importância de nós termos mais recursos de pesquisa alocados de longo prazo, que dê sustentabilidade, pois foi assim que setores que hoje são estratégicos e bem-sucedidos no Brasil é que ocorreram, né? Foi muito fruto de pesquisa de longo prazo, apenas para citar a Embraer, né, que nasceu nas dependências e com a capacitação de excelência do ITA, a perfuração de poços de petróleo de alta profundidade, pré-sal, né, muito dependente de pesquisa de longo prazo, mais de 20 anos, e a Embrapa, lá na década de 70, que mandou mais de 2.000 pesquisadores para o exterior e trouxe esse conhecimento. Então, assim, o diálogo internacional, o suporte à pesquisa de longo prazo na cadeia do hidrogênio também é muito relevante. O tempo acabou, tem diversas ações propositivas, algumas delas que nós fizemos em parceria com a AB Solar. Encerro, então, e agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Paulo. A seguir, a Elisa Figueiredo, diretora de Carbono e Desenvolvimento de Negócios da Atlas Agro. Olá, vocês me ouvem? Perfeito. Bom dia, é um prazer estar com vocês e apresentar um pouquinho da Atlas Agro. Vou contar um pouquinho sobre o que é a Atlas Agro e acho que os meus colegas também já facilitaram trazendo bastante conteúdo aqui. E falar um pouquinho dos avanços e dos desafios olhando adiante pela ótica de quem está investindo nesse mercado do hidrogênio verde. Ele é tão necessário para o nosso desenvolvimento enquanto país, mas também para a nossa estratégia de reindustrialização do país, e acho que temos desafios a atravessar, mas muitas oportunidades aqui também. Como eu vou contar para vocês um pouquinho sobre a nossa dependência enquanto indústria de fertilizante, ou seja, 95%, como já foi mencionado, do fertilizante nitrogenado que se consome no Brasil, e o Brasil é um dos maiores consumidores globais desse produto, são importados, né? A gente tem uma produção doméstica muito pequena, e por quê, né? Hoje, eu falo que, para o caso da produção de fertilizante nitrogenado no Brasil, quase que não é uma opção você trabalhar com a solução verde. Ela é a única. Hoje, isso não é viável através da produção via gás natural, né? Então, alinhado ali com o objetivo nacional que a gente tem de reduzir nossas dependências da importação, o projeto Atlas Agro contribui de uma forma muito positiva para esse processo. Seguindo um pouco aqui, a cadeia de fertilizantes nitrogenados, ela responde por 2% das emissões globais de CO2. Ela é compatível ali com o mesmo padrão de emissão para aviação ou para shipping, por exemplo, né? Então, assim, é uma questão de altíssimo impacto para as emissões globais que, de fato, a gente consiga contribuir para que essa matriz fique verde, né? Se você avaliar não método produtivo, né, a gás natural, a gente fala em emissão de mais de 3,7 toneladas de CO2 para cada tonelada de fertilizante nitrogenado, e o nosso projeto, né, fala em praticamente 99% de redução de emissões. O impacto seria muito grande. E ainda lembrando que existem... É quase como se a gente dividisse essa questão em 3 pontos. Quando eu falo dessa redução aqui, eu estou falando somente das reduções de emissão cradle to gate, que a gente chama, que é no processo produtivo do nitrato de amônio. Ainda assim, a gente tem uma diferença razoável no transporte, porque hoje a gente importa a maior parte, né, do norte da Europa, a Rússia e esse tipo de produto, então você ainda tem um impacto de pegada de carbono significativo no transporte, e também existe um impacto na própria aplicação. Hoje a gente consome no Brasil bastante ureia, a ureia volatiliza mais, e a gente tem uma diferença na emissão
da ureia versus o nitrato de amônia. Isso daria quase um terço para gerar esses 2% das emissões globais. Então, a gente enxerga o Projeto Atlas como muito benéfico, é trazer uma produção para o Brasil desse produto que é tão dependente e ainda muito alinhado à estratégia de descarbonização do país e reindustrialização. Vou contar um pouco sobre os números da Atlas Agro para vocês. Então, a nossa localização é Uberaba. É um investimento significativo de 1,1 bi de dólares. A gente deve gerar em torno de 1,1 milhão de toneladas de CO2 de emissão que deixa de ser realizada por ano. Uma receita estimada de 275 milhões de dólares. A gente deve criar ali 2.000 empregos durante a etapa de construção e pelo menos 180 na operação direta, quando a gente já estiver em operação. É um projeto, como foi mencionado pelo professor aqui, são 300 megawatts de energia, é bastante. E a gente está falando de uma produção de 42 mil toneladas por ano de hidrogênio verde, 225 mil de amônia e 530 mil toneladas por ano de nitrato de amônia. Não vou me estender tanto aqui, mas, enfim, é um processo de eletrólise combinado com uma planta de ácido nítrico, em que a gente vai fazer essa combinação para, então, conseguir fazer a produção do nitrato de amônia. O nitrato ele pode ter duas finalidades. A gente vai produzir uma parte de nitrato de amônia técnico, que ele é utilizado principalmente na indústria de mineração para a fabricação de explosivo, e o nitrato de amônia para consumo na agricultura como fertilizante. Eu acho que tem um elemento muito importante da fala do professor e eu acho que a gente tem que falar bastante disso, que é o trabalho de desenvolvimento e pesquisa, né? Só a Atlas Agro, a gente já colocou 2 pedidos de patente em melhorias de processo que a gente tem feito para melhorar a nossa utilização energética e reduzir os custos do projeto. Os projetos de hidrogênio verde ainda estão buscando bastante elementos para se viabilizar e essa lógica da gente não ficar só na tecnologia que a gente conhece, mas, de fato, a gente conseguir implantar conhecimento para desenvolver ainda mais essa indústria e reduzir os custos é preponderante e gostaria de também fazer coro ao que o professor falou. Falando um pouco sobre a região da Atlas, né? Então, a gente está numa região com uma demanda que é mais ou menos 6 vezes maior do que o que a planta vai fazer. Hoje, a maior parte desse fertilizante importado vem ali, né, da região da Rússia. Existe uma pegada de carbono enorme para isso e o modelo da Atlas Agro ele para de pé justamente também na proximidade do seu consumidor final, né? O Brasil hoje consome mais ou menos 11 milhões de toneladas de fertilizante nitrogenado, ou seja, de certa forma, existe espaço aí para pelo menos 8 a 10 Atlas Agro aqui com bastante segurança. E é um modelo que ele precisa ser modular no Brasil, né? Então, na prática, você vai ter uma planta na região de Uberaba, você pode instalar uma planta, vamos dizer, amanhã no Mato Grosso e assim por consequência. Falando um pouquinho sobre as coisas que a gente, de fato, conseguiu concretizar nesse tempo, a gente conseguiu assinar off-take agreements, como o Eduardo também falou, alguns mercados é possível que a gente consiga fazer isso, encontrar os clientes, né? A gente precisa, obviamente, negociar até Financial Investment Decision, 60% da capacidade da planta, estamos com 1/3 disso já pavimentado. Acho que um aspecto bastante importante é que, em um desses contratos, a gente também já conseguiu precificar o prêmio verde. Então, esse é um elemento bastante importante para o plano de negócios e a nossa ideia e os nossos alvos aqui são de que a gente atinja os 60% da capacidade da planta negociada até o meio do ano. Nós fomos também nomeados como um dos 5 principais projetos ali do Confert e com o apoio ali do governo federal e acho que muito alinhado também a todo esse alinhamento com as políticas
governamentais, temos tido bastante apoio, não só do governo federal, mas também do governo estadual. A gente assinou um protocolo de intenções com o Estado de Minas e também com a esfera do município de Uberaba. Eu falo que a Atlas Agro tem sido um projeto extremamente suportado pelas entidades públicas e também pelas associações, pela Bessolar. A gente tem contado com muito apoio. Onde a gente está? A gente está num... fizemos o Business Development, fizemos a etapa que a gente chama de pré-FEED, e esse ano de 2026 a gente entra no FEED, que é o Front-End Engineer Design. A gente teve nessa semana a aprovação do Conselho, a gente é uma investida da Macquarie Asset Management, para que, de fato, a gente consiga já iniciar os trabalhos de engenharia e também os trabalhos de licenciamento. Então, a gente está on track para que ano que vem a gente consiga... finalizar o nosso Front-End Engineer Design e iniciar as etapas de construção subsequentemente após Financial Investment Decision. Falei um pouco da Atlas Agro com vocês, mas vou tomar talvez mais um minutinho aqui para a gente falar um pouco dos principais desafios do setor. E por que eu digo do setor? O setor do hidrogênio verde, um projeto que saia vai sempre ajudar o outro projeto, né? Então, a gente precisa falar muito de soluções globais e não só dos problemas ou desenvolvimentos da Atlas, né? Eu citei 5 pontos aqui que eu acho que são bastante importantes no nosso debate dos próximos anos. Acho que foi amplamente falado na COP, que é o funding in early stage projects, né? Esse capital de desenvolvimento, esse equity que vem com mais risco associado, ele é muito escasso no mundo e, por consequência, escasso também no nosso setor, né? A gente precisa, de fato, entender soluções globais e entender até como a gente faz um risk assessment dos projetos de uma forma diferente. As metodologias que existiam talvez não se aderam mais e esse eu acho que é um gargalo técnico para todo mundo que a gente precisa colocar na pauta. O segundo ponto que eu trouxe aqui tem muito a ver com a parte de regulamentação do setor, né? A gente tem leis recentes, né? O marco do hidrogênio verde ele é bastante sofisticado e a gente elogia bastante o trabalho que foi feito. Entretanto, a gente ainda aguarda os decretos regulamentadores e ainda existem muitas peças que estão se movendo no lado de regulamentação. O que isso gera? Isso gera para quem tem um projeto que, às vezes, cada pequena mudança legislativa que exista, que a gente tem que revisitar nossas modelagens financeiras enquanto a gente está fazendo toda a estratégia de funding. Então, acho que essa é uma pauta preponderante para o ano que vem, de que, de fato, a gente consiga, junto aos órgãos governamentais e com o apoio de todas as associações, de fato, evoluir para acabar de amadurecer toda essa parte normativa. O terceiro desafio, ele está sempre do lado dos off-take agreements. Mercados como o nosso, a gente, enfim, tem tido sucesso nesse desenvolvimento de contratos de longo prazo, mas a gente entende que a gente precisa ter soluções globais para de-risk esses projetos pelo lado da demanda, né? Então, acho que tem um aspecto importante. A gente vem desenvolvendo, por exemplo, com o ITA, que é o Mission Possible Partnership, o Contract for Difference, que são contratos compensatórios ali, que vão gerar mais estabilidade pela ótica da receita. E essa solução não é uma solução para a Atlas, ela precisa ser uma solução para abarcar todo o universo, para que, de fato, a gente consiga de-risk esses projetos e ter as melhores condições de investimento. Uma agenda, como quarto item aqui, é a agenda de certificação. A gente ainda está com peças se movendo no lado da certificação do hidrogênio verde, tem bastante coisa sendo desenvolvida, mas a gente vai ter que chegar até o fertilizante. E não existe um framework único específico para isso hoje. Então, esse é um elemento que vai ser muito importante até para que a gente consiga criar um mercado saudável desse prêmio verde no futuro e de todas as emissões que estão sendo evitadas aqui. E, como último ponto, eu falo muito do de-risk do CAPEX e dos incentivos dentro do processo. Eu acho que incentivo é uma agenda que vem melhorando, seja na esfera federal, estadual ou até dos municípios. A gente tem sido bastante apoiado e os mecanismos estão começando a entrar, acho que podem
existir mais, mas a gente recebe de uma forma muito positiva, mas vai vir uma próxima etapa, esses projetos estão se amadurecendo. Então, quando a gente fala também de de-risk esse CAPEX, é a gente conseguir ter processos bastante eficientes na lógica de licenciamento, contar com o apoio governamental para que, de fato, a gente consiga acelerar toda essa lógica para a indústria do hidrogênio verde como um todo. Acho que esses eram os principais pontos que eu queria trazer aqui dentro da nossa missão. Agradeço pelo espaço, fico disponível aí para a gente bater um papo. Está aqui a Débora Yanassi, que é a sócia da Mayer Brown, e é ela quem nos fala nesse instante. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, obrigada, Solar, pelo convite. É uma honra, um prazer estar aqui com vocês. Cumprimento aí os meus colegas, Eduardo Tobias, professor Paulo, Elisa. Infelizmente, não consegui voar por conta da ventania, por motivo de força maior. Obrigada, coordenação, por viabilizar a minha participação aqui virtual. Vamos lá, eu vou focar no ponto aí, do desafio que a Elisa comentou sobre a regulamentação ainda que falta, né, sobre o hidrogênio de baixa emissão de carbono. E sem mais delongas, vamos lá. Meu primeiro slide aqui, creio que vocês estejam vendo, é sobre a linha do tempo, uma breve linha do tempo do que já aconteceu, né, em termos de regulamentação do setor. Então, lá em 2021, a gente teve aí as primeiras resoluções do CNPE, já direcionando recursos de P&D da ANEEL e da ANP para estudos voltados ao hidrogênio. E uma primeira indicação que teríamos uma política nacional, né, da indústria do hidrogênio verde, que se concretizou em 2022 por meio da resolução CNPE número 6, né, instituiu o PNH2 e também o COGES, né, o Comitê Gestor dessa Política Nacional, já na época formado por representantes aí do governo e do mercado. Em 2022, tomou corpo aí vários projetos de lei relacionados à indústria do hidrogênio de baixa emissão de carbono. No Congresso tivemos muitas discussões, foi um processo bastante democrático, a Solar, inclusive, participou ativamente dessa discussão. E no final aí de 2023, tivemos aprovações importantes dos principais PLs, que resultaram na promulgação da Lei 14.948, que é a principal lei, a lei do marco legal do hidrogênio de baixa emissão de carbono, e, na sequência, foi também promulgada a Lei 14.990, que é a lei do PHBC, né? Como o Tobias comentou no início, acabou sendo dividido uma falha no texto legislativo da primeira lei, que não indicava a fonte de custeio do PHBC. Então, eles acabaram vetando esse artigo, mas na sequência já foi promulgada a 14.990 sobre o PHBC, indicando claramente que o custeio viria da contribuição social sobre o lucro líquido. E aí, em 2025, neste ano, vários movimentos aí importantes que também afetam, né, a indústria de hidrogênio verde aconteceram. Vocês devem ter acompanhado de perto aí as MPs 1300 e a 1304, que recentemente foi convertida na lei a lei 15.269 da reforma do setor, e ela traz pontos importantes, né, sobre acesso e sobre autoprodução que impactam a modelagem de projetos de hidrogênio verde. Eu vou comentar um pouco mais para frente. A gente teve a MP da ASVP, né, que também bem relevante. Ela estava direcionada a data center, né, para incluir serviços de data center no regime fiscal de VPE, mas ela também afeta projetos de hidrogênio, porque ela criou um requisito de adicionalidade para projetos em VPS. Essa MP expirou, mas fala-se que ela será incorporada a um outro PL. Então, a gente tem que acompanhar se esse requisito de adicionalidade vai ser mantido ou não nesse PL. A adicionalidade, para ficar bem claro, quer dizer que novos projetos de geração de energia elétrica teriam que suprir os projetos de hidrogênio localizados em VPS.
Inclusive, já comentando aqui da MP, né, 1304, havia um requisito de adicionalidade também para novos projetos de autoprodução, e isso foi vetado, né? A gente também tem que acompanhar a discussão, porque os vetos ainda serão debatidos de novo no Congresso, e a definição mesmo a gente terá início de fevereiro do ano que vem. Esse ano também a gente teve a resolução ANEEL 1122, que criou novas regras de acesso de consumidor à rede básica e foram criadas novas garantias para pedir o acesso e foi majorada a garantia também na assinatura do CUST. Tivemos o manual da ANP sobre autorizações para as atividades da indústria de hidrogênio. Eu vou falar um pouquinho mais para frente no detalhe. E nesta semana tivemos o decreto 12.772, que também criou aí uma nova mecânica para acesso de consumidores e, enfim, usuários à rede básica. Eu também vou falar um pouco mais em detalhe mais para frente. Aqui é um overview bem rápido sobre o que a lei traz, né? Então, ela traz definição do que é o hidrogênio de baixa emissão de carbono, e que é aquele, né, que tem emissões aí limitadas a 7 kg de CO2 equivalente por quilo de hidrogênio. Foi bastante debatido, né, esse threshold, ficou em 7 para abarcar o hidrogênio advindo de etanol, mas a ideia é que a partir de 31 esse critério seja revisado e muito provavelmente reduzido. Foi adotado o princípio da neutralidade tecnológica, então isso foi bastante positivo. Tecnologias diversas, desde que fiquem nesse threshold, serão considerados hidrogênio de baixa emissão de carbono e, portanto, elegíveis a todos os incentivos da lei. A competência foi definida para a ANP, né? A ANP é a agência reguladora que vai regular a cadeia inteira de hidrogênio. A gente entende que foi uma decisão acertada, tinha uma discussão de dividir competência entre a ANEEL e a ANP, mas realmente ficaria uma bola dividida não ideal para o desenvolvimento do setor, e a lei deixou bem claro que a ANP é competente para regular a cadeia toda, inclusive os derivados e os carreadores do hidrogênio. Também tem diretrizes sobre o Sistema Brasileiro de Certificação, ainda depende de regulação, a gente vai falar disso, mas já tem lá na lei como que é essa governança da certificação brasileira do hidrogênio. E também foi criado 2 programas incentivos fiscais, o REHIDRO, que equivale ao RENDE, né, do setor elétrico, do setor de infraestrutura, também concede suspensão de exigibilidade de PIS/COFINS, né, para o CAPEX, bens e serviços, para instalações de hidrogênio. Vale por 5 anos esse benefício a partir de 25, então já está valendo, né, o que é um problema. O setor estava tentando aí também estender um pouquinho esse benefício aí do REHIDRO, considerando que vários projetos como o Tobias, a Elisa mencionaram, tem problemas aí de conexão ainda. O PHBC, como o Tobias também já comentou, 18 bilhões que serão concedidos em créditos fiscais aí ao longo de 2030 a 2034. Vamos lá, então, teremos 2 decretos, né, e que devem sair logo, muito em breve. A gente estava esperando esses decretos desde o início do ano. Um vai regulamentar a lei, o marco legal, e o outro vai regulamentar o PHBC, né. Eu vou passar aqui pontos que esses decretos devem tratar. Então, ele vai tratar sobre hipóteses em que os insumos utilizados na produção de hidrogênio de baixa emissão de carbono serão considerados realmente matérias-primas para fins dos incentivos fiscais. Vai definir melhores competências, diretrizes da política nacional e do COGES também. Vai trazer aí critérios e requisitos para aqueles estudos de segurança que a ANP vai regular, tá? Segurança das instalações. Vai trazer também hipóteses em que vai ser dispensada a autorização da ANP, a gente entende que são para projetos menores. Vai tratar sobre outorga para hidrogênio natural, que é o hidrogênio branco, que a gente chama, aquele hidrogênio que é encontrado já na forma de hidrogênio em formações geológicas. Existe um vácuo regulatório, porque isso está
dentro de concessão MP, mas a MP não tinha a autoridade para regulamentar a exploração do hidrogênio geológico. Agora, esse decreto também deve tratar disso. Toda a parte da certificação vai ser melhor detalhada, tá, no decreto. Os critérios de reidro, de habilitação, coabilitação, o que vai ser exigido de conteúdo local e de investimento mínimo em PDI. A gente também espera ver isso no decreto. E o decreto do PHBC vai regulamentar toda a mecânica desse leilão, né? Um processo competitivo onde serão selecionados os projetos que receberão esses créditos nesse cronograma. A lei diz que o crédito ele vai cobrir o prêmio verde, né, o percentual desse prêmio verde. Um dos critérios de seleção tem que ser o menor valor do crédito por unidade de produto, né, de hidrogênio produzido aí. Mas outros critérios podem ser definidos no decreto, e a lei dá uma diretriz clara que terão prioridade para receber os créditos os projetos com menor intensidade de emissão de gás carbônico, né, e maior potencial de adensamento na cadeia de valor nacional. Ficou, assim, amplo, então, realmente, o decreto tem que entrar no detalhe como que isso vai ser regulado, exigido aí nos leilões. Como eu falei, a gente espera esse decreto aí próxima semana, os meses, ia sair agora na COP, mas acabou não saindo. Já estão prontos, já estão bem avançados. Então, isso vai ser um passo bem importante aí para a indústria, tá? O CNPE tem competência ainda para editar resoluções com diretrizes aí, tanto da política nacional como para o COGES. O COGES também vai ter competência para editar atos relacionados à execução da política também, coordenação da política pública. E, por fim, a ANP, como eu disse, tem a competência para regular toda a cadeia. E é bem importante notar que a lei trouxe uma diretriz clara para a ANP, que ela pode, aliás, não, ela deve, né, conceder autorizações especiais enquanto não tiver uma regulação. E ela já fez isso, né? Ela soltou em outubro, agora deste ano, um manual já com processos para obtenção de todos os tipos de autorização, produção e transporte, enfim, toda a cadeia, e o agente já pode fazer a solicitação lá na agência com base nesse manual, independente de uma regulação definitiva lá na ANP. Eu já estou passando o meu tempo, o último slide aqui, prometo, outros pontos aqui relevantes, né, leis estaduais, como o Tobias falou, Rio Grande do Sul tem legislação, Rio Grande do Norte também, Ceará, Bahia, tem legislações específicas com programas fiscais, de incentivo fiscal e também de licenciamento ambiental especial para projetos de hidrogênio, então tem que se acompanhar isso. A reforma tributária conseguiu já abarcar agora o reidro na reforma, então ele vai ser preservado. O decreto que criou o PENASH nesta semana é bem importante, porque ele traz aí uma mecânica de leilão de processo competitivo também, para acesso em pontos onde não tem capacidade suficiente. Então, a gente também tem que acompanhar a regulamentação disso. A gente vai ter a primeira temporada de acesso já no que vem, daqui 10 meses. E tem regras de transição específicas que o decreto também traz, para quem já estava na fila aí do acesso, vai ter regras novas, tem que apresentar garantia, tem, enfim, toda uma mecânica a ser observada. E, por fim, a reforma do setor elétrico, essa também, né, restringiu um pouco a estruturação de projetos de autoprodução por equiparação, criou novos requisitos de carga e de capital social por parte do consumidor, né, carga mínima de 30 megas agregado e investimento de 30% aí do capital social. Para novos projetos de autoprodução por equiparação. Como eu falei, o requisito de adicionalidade caiu, mas a gente tem que acompanhar.
E um ponto importante que vai impactar os projetos de hidrogênio são esse rearranjo dos encargos setoriais, né? Foram criados novos encargos para os geradores, para os consumidores livres, e vai ter um rearranjo aí de custo, de tarifa, e os agentes ainda precisam de mais clareza de como isso vai ser regulamentado para realmente fazer a conta aí do CAPEX do projeto, do OPEX do projeto. Desculpe, eu excedi um pouquinho, mas eram esses os principais pontos. Eu fico aqui à disposição para o debate também. Obrigada. Muito obrigado, Débora. A gente recebeu uma pergunta só aqui do público, então, apesar de a gente estar apertado de prazo, eu vou passar aqui para a Elisa responder e depois um fechamento aí, palavras finais de cada um. Elisa, recebemos aqui os custos e preços de venda do fertilizante, né, importado da Rússia. Ele é menor do que esse que vocês planejam fazer aqui? A dúvida aqui é porque hoje é importado, né? Ou o teu comprador ele está pagando mais caro por ser verde? Se eu entendi a pergunta direito. Obrigada pela pergunta. O modelo de negócio da Atlas, ele sim é para ser competitivo com esse fertilizante que vem de fora. Então, vamos dizer assim, molécula cinza contra molécula cinza, sim, a gente tem a competitividade. Para o Brasil inteiro, onde que ele é viável e interessante? Num raio de até 500, 600 quilômetros da planta. E sim, nessas condições, a gente é igual ou mais competitivo do que o fertilizante. Então, o que significa que a gente não está vindo vender uma promessa de que no futuro vai ser bom, isso vai ser competitivo. Óbvio que quando eu chego muito perto da costa, vamos dizer assim, existem questões de competitividade. Esse produto chega com um preço também bastante competitivo. Então, para que esse modelo seja viável ao longo do tempo, mais plantas precisam acontecer nas grandes regiões de consumo. Existem outros benefícios implícitos também, de você não estar com produto 90 dias no mar exposto a um risco de trading, mas sim a gente é competitivo. Maravilha. Professor Paulo, palavras finais aí de fechamento? Bem, novamente queria agradecer a oportunidade de estar com vocês aqui, tantas reflexões produtivas, interessantes. E assim, o que eu vejo é que nós estamos num cenário novo desse energético, né? Com enormes barreiras, dificuldades regulatórias, dificuldades de encontrar bons off-takers, né, clientes para o nosso produto, mas assim, a experiência de outras transformações do setor brasileiro energético, ela é alentadora, né? E tomo aqui as palavras da Elisa no seguinte sentido: as boas experiências têm que ser muito divulgadas, porque elas têm um benefício maior, muito grande, né, a todo o setor. Eu me lembro do início da introdução do mercado livre no Brasil de energia, né? Isso era 2001. Eu morava na época no estado de New Jersey e lá eu me tornei consumidor livre residencial, né? Nós não chegamos ainda nesse estágio, mas uma experiência que foi marcante foi a da Carbocloro aqui no Brasil, que foi a primeira grande empresa que foi para o mercado livre, vencendo barreiras regulatórias enormes. E o presidente da empresa, juntamente com um comercializador, o Valfrido, lá do Sul, conseguiram vencer inúmeras barreiras. E foi uma referência importante para outras adesões, né? Hoje, uma grande parte do consumo industrial está no mercado livre de energia elétrica. A gente deseja que o mesmo aconteça, né, com o setor de hidrogênio. Maravilha. Aproveito para agradecer ao professor Paulo pela parceria da BAV com a Besolar, né? A gente, em conjunto, fundou, junto também a Biogás e a Beólica, o Pacto Brasileiro pelo Hidrogênio Renovável. Então, como até agradeço a Débora a menção, né, a gente contribuiu na época aí, tanto com o PNH2 quanto com as leis, e agora contribuindo aí também com os decretos. Vou passar a palavra também para a Débora para as considerações finais e também agradecê-la não só pela sua participação hoje, Débora, mas também no âmbito do grupo de trabalho, né? O Meyer Brown é associado da Besolar e eles já fizeram 2 palestras ali nos nossos grupos de trabalho sobre as leis e também pelo mercado de carbono. Então aproveito para agradecer, Débora, e passar a palavra para você.
Eu que agradeço, Tobias. É sempre um prazer aqui estar com vocês. A consideração final, assim, do meu lado, é o seu ponto sobre criação de demanda, que você levantou, que realmente a gente ainda está tímido aí nessa frente aqui. E eu acredito muito naquele modelo do leilão, né? Isso foi muito eficaz, né, muito efetivo no setor elétrico para expansão e de diversificação da matriz. A gente está vendo alguns países como a Alemanha, né, fazendo leilões de aquisição aí de compra de amônia verde, por exemplo, e acho que é um modelo que, né, assegura a contratação de longo prazo, permite financiamento dos projetos. Claro que o hidrogênio é diferente do mercado, né, de energia elétrica, a gente tem que pensar quais segmentos isso faz sentido, a criação dessa demanda regulada, né? Tem um prêmio verde aí importante ainda, que o consumidor que paga, que financia no final das contas, mas eu acho que é algo a se pensar aqui para o Brasil também. E obrigada a todos aí pelo apoio. Obrigado, Débora. Né, a gente fala do dilema do ovo e da galinha, né? Você fala, não cresce o setor de hidrogênio porque ele é mais caro que o fóssil, mas para ele ser mais barato ele precisa crescer, né? Então acho que o papel das políticas públicas, ou parte do papel, é para isso, para quebrar esse ciclo vicioso aí, e estamos todos na torcida, Elisa, que o seu projeto e outros tantos, mas o seu acho que tem uma beleza especial por ser no agronegócio, mercado interno. Considerações finais, então, por favor. Obrigada. Eu acho que eu sou uma otimista sempre, mas a gente viu a realidade que foi quando começaram os primeiros projetos e começou a se falar de energia fotovoltaica e de falar de energia eólica, e os custos eram exorbitantes para a implantação, e hoje a gente está falando de uma realidade absolutamente diferente. E eu acredito da mesma forma para o hidrogênio verde. E eu entendo que isso aqui vai sair do lugar se a gente pensar sempre em soluções globais. Então, é muito importante o trabalho das associações, o trabalho da Besolar, o trabalho conciso também das esferas governamentais, mas também do lado dos investidores e dos financiadores, de quem faz o funding desses projetos. Eu acredito que a gente precisa sempre se coordenar, porque um projeto vai ajudar o outro. E, quiçá, daqui a 10 anos vamos estar falando da mesma experiência positiva que a gente enxerga hoje, né, na energia solar, por exemplo, do hidrogênio. Maravilha. Só corrigir, então, uma falha minha, né? A HK Rio também é parte do Pacto Brasileiro do Hidrogênio Renovável, inclusive foi quem idealizou, mas com isso eu fecho, então. Agradeço a todos vocês aí pela atenção e paciência, aos panelistas pela contribuição. Muito obrigado, pessoal.